eu estava aqui me lembrando que eu fui autor de uma modificação importante no artigo 37 da Constituição, precisamente no seu inciso 22, que foi a criação da Super-Receita, ou da Receita Federal do Brasil. Eu, como deputado e também, ao mesmo tempo, deputado e também procurador federal, sempre voltado para questões também tributárias, na época achei que deveria apresentar essa emenda, porque nós tínhamos fiscos, nós tínhamos órgãos que não se falavam, né, órgãos de arrecadação, de fiscalização que não se falavam, e aquele dispositivo veio justamente a racionalizar a Receita Federal do Brasil, a Super-Receita. E qual era o objetivo? O objetivo é justamente conhecer, ter uma noção exata do que é que o brasileiro paga de impostos, de um único órgão concentrar a questão da arrecadação e da fiscalização, e até como forma também de escancarar aquilo que sempre falava: a carga tributária é alta, não é? Todos pagam, outros não. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque não como deputado, né, mas como parceiro do Simprofaz, de muito tempo, né? Eu também sou sindicalista, né, faço parte da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência e do sindicato também da mesma carreira. E eu acho interessante e cumprimento o sindicato pela coragem, porque sempre nós que somos procuradores e somos auditores fiscais, nós somos vistos às vezes como resistente à ideia de discutir a questão da carga tributária. Muitos nos veem até como beneficiários dessa altíssima carga tributária, e que nós não teríamos a coragem de nós mesmos levantarmos esse debate. Mas é engano, e o Simprofaz dá prova de que nós pensamos muito mais no país e no cidadão brasileiro do que em nós próprios. A prova é essa, porque se fosse para levar em consideração apenas os interesses corporativos, os procuradores da Fazenda Nacional são os advogados públicos que se encarregam da eficácia da cobrança dos tributos federais. E, no entanto, essa mesma carreira vem aqui a público, na Casa do Povo, dizer que defende, não apenas defende, como também quer que se faça uma coisa no Brasil chamada justiça fiscal, que passa necessariamente por esses dois pilares, como foi bem colocado pelo sindicato. Passa pelo combate à sonegação, porque se todos pagarem, obviamente se paga bem menos. Isso é uma regra de ouro, e que vige desde quando o homem se organizou em forma de Estado, e que achou que para ele cumprir os seus objetivos ele teria que se aliar ao outro, tanto para arrecadar como para administrar, né? A questão tributária, tributo é fundamental. Não existe Estado e não existe Estado de Direito que não seja calcado na contribuição de todos, mas a contribuição tem que ser feita de forma justa, né? E nossa legislação tributária, realmente, ela não atende esse pressuposto que seria a justiça fiscal. Eu, recentemente, encontrei com uma pessoa que me pediu, até pensando que eu ainda fosse deputado, se ela tem uma deficiência auditiva e usa um aparelho, e esse aparelho é taxado, é tributado, e ela depende desse equipamento, e ela troca de 2 em 2 anos. Segundo ela gasta em torno de R$10.000 para adquirir esse aparelho. Toda semana tem que trocar pilhas, e, no entanto, ela não consegue convencer, né, de que isso é uma excrescência, um absurdo. Se tem outras próteses que são isentas de tributo, ou tem tributação numa carga mais aliviada. Então eu coloco esse exemplo para dizer que realmente é imprescindível que se faça uma reforma tributária, não como forma de aumentar ainda mais a carga tributária, ou de compensar
tributos que são de difícil fiscalização, aumentando a alíquota de outros que são mais fáceis e que sempre estoura nas costas do mais fraco. Até porque, eu costumo dizer isso, empresários não pagam tributo, eles transferem tributo para a população. Os tributos, eles fazem parte das planilhas das empresas e são repassados. O empresariado é um mero repassador de tributos, ele tira da população e entrega para o governo. Então, tudo bem que a carga tributária, eles alegam, e de qualquer forma tem que também, nós não podemos fechar os nossos olhos pela alegação de que a carga tributária é alta e que ela pode, inclusive, eu não afasto essa possibilidade, de estar realmente gerando emprego lá fora, porque as pessoas preferem, às vezes, consumir produtos estrangeiros, e se essa for a razão realmente, que eu não acredito que seja a única, para o chamado custo Brasil, ou se essa for a razão para alegar da retração da indústria brasileira, eu tenho certeza que os procuradores da Fazenda e os demais agentes fiscais estarão dispostos a enfrentar esse debate com clareza, como está sendo feito aqui hoje. Eu acho que é um assunto da maior relevância, da maior urgência, e às vezes nós não sentimos por parte até da sociedade, uma pressão maior para que isso ocorra, porque fica parecendo o brasileiro, como quando ele vai a um supermercado, que ele passa o cartão, ou que ele paga em espécie, ou dá um cheque, diferentemente de outros países, onde vem especificado o que é o preço que se paga por aquele produto adquirido e o que é o que se paga de imposto, o brasileiro não tem essa sensação, não tem esse sentimento de que ele paga imposto, E todos os brasileiros pagam, e pagam muito, E quem paga mais acaba sendo pobre, porque ele consome o que ele consome e ele não tem como, ele tem que pagar na hora. E é insonegável, se existe a expressão, entre aspas. O imposto não tem como sonegar, você não tem como chegar no supermercado e falar assim, eu só tenho dinheiro para comprar o arroz. Eu não tenho dinheiro para pagar o imposto que incide sobre o arroz. Não, já vem tudo casado, embutido, não há como se escapar disso. E acho até que numa possível reforma tributária, a questão da transparência fiscal, ela deveria ser feita de forma como acontece nos Estados Unidos. Você vai aos Estados Unidos e o vendedor te diz, olha, isso aqui é o que você está pagando pela mercadoria, e isso aqui é o que você está pagando de tributo ao país. Então, cada cidadão sabe, e se sente mais valorizado, porque se nós consultarmos a maioria esmagadora das pessoas e nós perguntarmos a elas se elas pagam impostos, elas vão dizer que não, porque só a sensação que se paga imposto é pagar imposto de renda, que é descontado às vezes na fonte, sempre na fonte. Então, eu acho que é uma questão de transparência e de responsabilidade fiscal também. Aliás, a responsabilidade fiscal passa pela transparência, a transparência passa pela necessidade do brasileiro, de cada cidadão, cada consumidor, tomador de serviço, saber, no ato da concretização da transação financeira, do pagamento, ele saber e ter a exata consciência de que ele pagou X de tributos para aquela finalidade, porque ele vai cobrar. E eu, então, encerro aqui a minha fala, a minha participação, mais uma vez parabenizando os sindicatos dos procuradores da Fazenda Nacional. É um exemplo, partir do sindicato, uma discussão que diz respeito muito mais ao interesse da sociedade brasileira do que o interesse individual ou coletivo restrito à classe que ele representa. Então, parabéns ao Alain, parabéns ao Dr. Souto por essa iniciativa, parabéns ao Simprofaz.